Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao podcast RR21K, o caminho do lucro contínuo. Aqui quem fala é o Pedro Quintanilha, fundador da Mentalidade Empreendedora. E o que você está prestes a ouvir é a voz da tribo da recorrência. São histórias de sucesso de pessoas que têm alcançado resultados incríveis com produtos de assinatura, produtos do mercado da recorrência. Receba a sua host, Tatiana Ney. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um podcast RR21K. Hoje a nossa convidada é Ana Paula Cruz. Ana Paula, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, é um prazer estar aqui e compartilhar com vocês um pouco da minha história. Então, Ana Paula, já começa se apresentando, porque a galera quer te conhecer. Fala um pouquinho da Ana Paula, do seu nicho, do seu produto, compartilhe com a gente. Tá, eu sou Ana Paula Cruz. Eu criei a Casa São Paulo Joias do zero. A Casa São Paulo é uma joalheria online e eu vendo joias de ouro com diamantes e pedras preciosas na internet. E ao longo da minha jornada, o meu desejo era ter lojas físicas espalhadas por todo o Brasil, né? E aí eu abri minha primeira loja física, mas eu já tinha uma loja online. Eu sempre tive site, sempre vendi pela internet, eu vim da bijuteria e tal, mas eu criei uma joalheria online que ela nasceu através de tecnologia. Então eu desenvolvo as joias através de tecnologia 3D, aí essa joia passa por uma renderização e ela vai para o site. Então é um produto físico, porém ele é muito digital. Porque antes dele existir fisicamente, ele existe lá no meu site, disponível para o Brasil inteiro comprar. Incrível! E aí, bom, essa é a minha história como empreendedora. E aí, a partir daí, dessa joalheria, me veio a vontade de ensinar para as pessoas como elas poderiam criar uma marca de joias do zero, com um investimento pequeno ou quase zero investimento, assim como eu fiz. E foi por isso que eu me lancei. Calma aí, antes da gente entrar nesse lugar do ensinamento, onde você está compartilhando, né, o que você aprendeu durante a sua jornada, deixa eu tentar entender, como é que a joia entrou na sua vida, assim, essa paixão por joias? Tá, bom, tudo começou quando eu tinha 16 anos. Eu recebi o convite de uma amiga pra gente começar a vender bijuteria na escola. Aí, a partir daí, eu comecei a fazer bijuteria de miçanga, de pedrinhas, junto com ela. E aí, no decorrer do tempo, ela depois foi pra faculdade, eu também fui. Aí, a gente acabou se separando e eu continuei vendendo. Então, assim, na época de faculdade, eu tinha muitas revendedoras. No meu penúltimo ano de faculdade, um amigo me falava: Ana, você tem que criar um site. Eu estudei marketing, mas na época não existia marketing digital. A internet ainda era... Não tinha internet nem no celular, né? E aí eu criei o meu primeiro site, que era anapaulacruz.com.br, onde eu vendia as bijuterias que eu fazia, desenvolvia. Eu tinha uma equipe, eu tinha vendedoras que vendiam de porta a porta. Eu era uma sacoleira. Eu viajava de ônibus para São Paulo para comprar pedras, porque eu moro numa cidade do interior de 50 mil habitantes. E aí começou a minha história com a internet. Aí eu tinha muita dificuldade de encontrar estratégias para eu conseguir escalar meu produto na internet. E aí um dia eu entrei no Alibaba e vi lá que tinha como a gente se cadastrar para ser vendedor. E aí eu fiz o meu cadastro e a partir daí eu comecei a exportar bijuterias para vários países do mundo. Então, eu exportei para Austrália, Israel, Itália. As pessoas, quando vinham para o Brasil, a gente combinava de se encontrar nas feiras de bijuteria, na Bijoia. E aí, eu passei um longo período assim. Só que eu sempre tive vontade de ter uma fábrica. Eu queria ter uma fábrica, de qualquer jeito. Eu queria ter uma fábrica, porque na época era tudo manual. Aí, começou a minha história com a semijoia, com folhado. Aí eu vendia folhado, mas eu odiava, porque eu falava: nossa, esses modelos são muito feios. Ah, não, isso aqui não tá combinando comigo, tá. Aí fui pra China, importei semijoia da China. Aí fui pra China, fui nas maiores feiras lá de
semijoia, né? E aí, lá na China, me despertou uma coisa, assim, que foi... Que eu falava... que quando eu conversava com os chineses, eles me falavam assim... Mas qual que é o produto que você quer vender? Me manda uma foto que eu produzo. Aí eu falava, meu Deus, mas como que eles conseguem reproduzir uma joia através de uma foto? Aí eu comecei a minha jornada como uma importadora de semijoias. Também tive a minha história com revendedoras. A gente era... Assim, eu não vendia pela internet. A gente vendia porta a porta na faculdade. As meninas que estudavam fora. Era tudo consignado. Mas esse negócio do chinês me falar, me manda uma foto que eu faço igual, começou a mexer muito com a minha cabeça. Aí eu falava, meu Deus, como que eles conseguem fazer isso, né? E aí eu comecei a estudar mais e descobri que tudo isso era tecnologia. E aí, em 2010, eu fui para São Paulo, morei em São Paulo. E aí eu percorri lá em São Paulo por vários ateliês de joalheria, fiz muitos cursos. Me especializei em desenvolvimento de joias, tanto de bancada. Passei por todos os momentos de joalheria de bancada. Aprendi a desenhar 3D, aprendi a renderização, fiz muitos cursos. Trabalhei nas maiores joalherias lá do centro de São Paulo. Também passei por oficinas de ourives. Tipo assim, passei por todos os pontos. Só que aí eu percebi que o ideal seria eu focar na questão da tecnologia. E aí eu até brincava na época que eu falava assim, quando eu tiver 10.000 horas de treinamento, aí eu vou ficar boa no que eu faço. E aí eu comecei a me especializar mais no desenvolvimento das joias através da tecnologia 3D, aprendi a renderizar e criei o meu site no Wix. Eu criei esse site em 2013, lancei em 2014, do absoluto zero, fiz tudo, criei a marca, criei o site, criei as joias e comecei o meu site com 14 joias, sem estoque. E aí, nesse período, né, que eu estava na escola de joalheria, que eu estava fazendo esses inúmeros cursos, né, as pessoas, elas desacreditavam muito de tudo e também me falavam, tipo, isso aí que você tá querendo não tem nada a ver e tal, né? Mas eu sempre acreditei, porque na minha cabeça, todo esse plano, ele já existia, assim, sabe? Eu conseguia ver como tudo isso iria acontecer. Aí criei essa marca, Casa São Paulo Joias, e comecei a vender pela internet. E aí, antes disso, eu fazia muita joia personalizada, então as pessoas me indicavam. Só que era um trabalho... assim, que dependia muito da minha presença física e também me demandava, assim, eu ficava, às vezes, alguns dias criando joias para ver se as pessoas iriam gostar, né? Então, como eu tinha essa possibilidade de desenvolver qualquer tipo de joia, qualquer tipo de produto, porque eu desenhava 3D, eu e o Lucas, que é meu sócio, a gente conversava muito e aí um dia eu falei assim, bom, eu posso desenhar uma borboleta, eu posso desenhar uma caveira, mas o que as pessoas estão desejando? Então, eu comecei a olhar mais para o que as pessoas mesmo desejavam, para o que elas usavam. Comecei a pensar mais que a joia é um momento, né? É muito a questão da celebração, de se valorizar. E tanto que a minha missão com a Casa de São Paulo é valorizar as pessoas, né? Eu não nasci com esse propósito, mas esse é o propósito da minha marca. E aí, quando eu coloquei essas 14 joias lá no site, com as joias de ouro com diamante, aí, um belo dia, vendeu a primeira joia, e aí a gente falava, nossa, olha, vende mesmo. Então, tudo isso que pra gente, né, a gente não vai nem ligar. E aí, a partir daí, eu comecei a trabalhar mais a minha comunicação, né? Relacionada à joia, ao que eu vendia. Eu comecei a criar uma marca com uma comunicação mais alinhada com o cliente que eu queria atingir, mesmo que na época eu estudava persona, eu não tinha tanta clareza de como eu aplicaria essa comunicação na minha marca. Então foi assim uma construção. Mesmo porque nessa época eu tinha uma veia artística muito forte.
Então, eu passava mais tempo criando joias e fazendo joias na bancada do que vendendo joias. E aí, um dia, meu marido, o Lucas, ele me falou, Ana, as mãos de quem faz não são as mesmas mãos de quem vende. Aí, a partir daí, a gente começou a estruturar o nosso negócio para que a gente tivesse parceiros e pessoas que executassem esse processo de produção sem que isso tivesse que passar por mim. Então, o que a tecnologia me possibilitou? Ela me possibilitou criar a joia, desenvolver a joia, materializar a peça piloto e entregar para a produção de maneira que eu tinha o controle pleno do que eles me trariam, do que eles me devolveriam, do que eles me entregariam depois desse processo de produção. Então, eu tinha controle do peso da joia, da quantidade de pedras, do tamanho de pedras. E o que isso me possibilitou? A oportunidade de negociar com o meu cliente qual era a joia que ele ia comprar e o que ele ia receber em qual prazo. Então, ali eu já conseguia, através do render, ele via como era essa joia, ele tinha clareza de como que era, de quantos quilates que tinha e tudo mais. E aí, quando a gente mandava para a produção, a joia chegava exatamente como eu tinha desenhado. Então, se a pedra tinha meio quilate, cabia a pedrinha de meio quilate. Então, assim, eu tinha segurança para vender sem ter essa joia fisicamente mesmo. Porque você sabia que ela ia chegar exatamente da forma que você instruiu ali, né? Exatamente. Então, a tecnologia, ela me trouxe essa oportunidade de criar um produto e executar esse produto através da produção e entregar com segurança para o meu cliente. Ana, agora vamos partir para a parte do que você está compartilhando com a galera, né? A gente já vê que você tem uma bagagem muito extensa no mercado de joias. Não só na parte de venda, porque você por muito tempo foi sua própria vendedora, né? Não só na parte de produção também, você entende da qualidade do produto, o que é para ser entregue e tudo mais, porque você estudou sobre isso, estudou sobre os materiais, ou seja, você tem uma bagagem muito extensa, ampla nesse mercado. E aí agora você decidiu compartilhar isso com outras pessoas, né? Você começou a... Como é que se chama o seu produto? O meu produto se chama Como Começar a Sua Marca de Joias do Zero. Foi o que você fez, né? Que literalmente começou do zero. E aí, mas da onde que veio essa ideia? Então, da minha jornada, durante a minha jornada na joalheria, eu ouço muito assim, não consigo encontrar fornecedor, a joalheria é dominada por homens. E assim, para eu conseguir chegar onde eu cheguei, eu tive que não concordar com a maioria das coisas que eu ouvi, e eu também não concordo com as pessoas quando elas me falam isso. Porque eu vejo que é um mercado assim, onde os homens eles estão mais ativos na produção e as mulheres são mais ativas na venda. Só que quando a gente olha na joalheria como um todo, a maioria das pessoas acreditam que ela é dominada por homens e que existe uma barreira de entrada milionária, que se você não tiver milhões no estoque, milhões para investir, se você não nascer numa família que já tem uma joalheria, você não consegue entrar nesse mercado. E isso é mito, né? Isso é mito. E aí, então, assim, até a questão das pessoas falarem assim, eu não encontro fornecedor. Mas aí o que eu tenho falado mas quando você chega até esse fornecedor? Que quando você chega até um Oribs, você pode ser o melhor Oribs. E eu não gosto quando as pessoas falam assim, eu vou meio Oribs, mas ele não sabe fazer o que eu quero. Porque a gente acaba desmerecendo, às vezes, um profissional que ele tem altíssima capacidade, mas a designer ou a dona da marca, ela chega até ele sem a possibilidade dele entregar o que ele faz de melhor. E o que a tecnologia ela possibilita? Ela possibilita que você entregue uma joia
para ele finalizar, para ele dar o acabamento e fazer a cavação das pedras e te entregar com a máxima excelência. Mas o que eu vejo que muita gente faz é pega um modelo de uma revista e manda lá no Orives e pode ser o melhor do mundo. Aí ele fala, bom, eu faço, faz, mas não fica igual, fica parecido. Eu até brinco às vezes, eu falo assim, a gente encomenda um garfo e ele entrega uma colher. Os dois são parecidos, servem para a mesma coisa. Mas o que você combinou com o teu cliente? Né? E a tecnologia, ela possibilita que a gente tenha esse domínio e essa segurança de combinar com o cliente, de encontrar o melhor profissional e ele fazer a melhor entrega para a gente vender. Perfeito. Hoje, eu tenho 35 alunos, né? Nesse meu primeiro lançamento, eu consegui me comunicar agora, nessa minha entrega, com 35 pessoas. E o que eu mais tenho conversado com todo mundo é como você chega até esse fornecedor. Exatamente. E eu acho que a gente vive uma nova era da joalheria, onde os joalheiros que estão mais estabelecidos, eles já operam tecnologia, porque eles têm poder de investir em maquinário e tal, porém, eles não compartilham tanto. Eles talvez não compartilham nada, né? E, assim, eu vejo essa nova era acontecendo e as pessoas não, elas não conseguem aderir porque existe muito luto. Não acompanham também, né? Acabam ficando agarradas no método tradicional, digamos assim, né? Tradicional. Inclusive, muitos Orives hoje, eles também operam a tecnologia. Então, eles também operam o design 3D, eles têm a capacidade de desenvolver o produto. O que eu vejo que acontece muito é que a marca de joia que está começando, ou a designer, ou a pessoa que quer um determinado modelo, não tem condição de chegar a esse profissional da maneira que precisa para que ela tenha um bom resultado de verdade. E com a sua ajuda, ela consegue, né, seguir caminhos mais rápidos, né? Até porque você fez caminhos longos, né? Você foi parar na China. Atrás de bons produtos, bons ourives, né, uma tecnologia que pudesse te ajudar nesse caminho. E agora, com o seu produto, ela consegue percorrer esse caminho de forma mais rápida e objetiva. Com certeza. É muito legal. E desmistificar o que todo mundo fala que não dá certo. Isso aí, né? É verdade, você trouxe uma objeção muito interessante mesmo. Por isso que eu te perguntei da sua história. Porque assim, quando você começou, eu trabalho com joias, faço isso e hoje ajudo pessoas. Mas eu falei, cara, calma aí, vamos entender de onde que veio essa paixão por joias, de onde que nasceu. Porque muitas pessoas, eu vou falar a verdade, né? Vou ser sincera. Eu também tinha esse mito. Não, isso aqui, né, trabalha com joias, provavelmente é uma herança da família, nem digo herança da empresa, mas digo assim, herança porque a família tem um gosto pelas joias, tem um conhecimento por joias, e nunca pensei que pudesse ser dessa forma. No caminho que você fez foi difícil, foi longo, né? Hoje você ajuda pessoas a conseguirem alcançar esse objetivo de forma mais rápida, porque você já conhece ali o mercado, já conhece os caminhos, mas eu também tinha essa objeção, e eu acredito que seja uma objeção muito comum. A gente está falando de uma coisa que não é barata, né? É uma coisa que tem um valor, não só de valor, mas como de valor sentimental. Uma joia tem todo um peso, né, de beleza, de sentimento, né? De momento. Exato. De eternidade. De cor. É verdade. E aí vamos voltar um pouquinho. Eu queria entender, porque a gente conheceu sua história, né? Do começo até agora, como você se tornou Ana Paula Cruz, com a sua empresa de joias, no físico e no online, e agora você ensinando pessoas, né, a começarem seus projetos do zero. Como é que você caiu nesse mundo do digital, nessa área de poder ensinar alguém? Você conheceu o Pedro aonde, por exemplo? Olha, eu faço parte do grupo de alta performance da Sabrina Nunes, que é o E-Master. E aí eu comecei a prestar mais atenção no mundo digital. No marketing digital, no que as pessoas fazem. E aí eu comecei a estudar também a fórmula de lançamento do Érico Rocha. E aí eu
O Lucas, há muitos anos atrás, ele comprou um curso do Pedro. Eu acho que foi lá em 2015, por aí, 2016. Faz muito tempo, eu não sei falar o ano exatamente. Desde quando que o Pedro... Olha, na mentalidade empreendedora, né? Com a mentalidade empreendedora, a gente vai completar 10 anos esse ano. Mas o Pedro vem de antes, já prestando consultoria. Então, assim, exatidão de quando começou os produtos do Pedro, eu não vou conseguir te explicar. Foi ali por 2015, só que aí o Lucas comprou esse treinamento, eu nem lembro como que chama. E aí ele começou a assistir e ele falava assim, nossa, isso aqui não vai dar certo pra mim porque eu preciso aparecer. E ele me encanou, simplesmente. E eu já comecei a seguir o Pedro desde então. E aí, o ano passado, eu falei, eu acho que eu vou... Aí eu já tinha aderido ao produto do Pedro, né? Então, eu comecei a assistir as aulas, eu falava, é muito denso, porque o conteúdo dele é denso. Então, eu assistia as aulas lá 2h30, 3 horas, eu falava, olha as aulas dele, é muito conteúdo. Mas essa questão da recorrência, quando eu comecei a ouvir mais o Pedro... Fez sentido pra você? Fez sentido pra mim, mas eu buscava pro meu produto físico. Então, eu assisti muito o Pedro por essa questão da recorrência, mas eu queria trazer isso pro meu universo físico. Então, assim, foi aí que eu comecei a ouvir o que o Pedro falava. E assisti muitas aulas dele. Tem aula que eu assisti a mesma aula várias vezes. Aí, no ano passado, eu falei, eu vou me lançar no digital. Aí eu marquei datas, eu não lancei. Aí começou a Black Friday, eu falei, não posso me desviar agora da atenção da Casa de São Paulo para fazer um lançamento. Aí veio política, aí as pessoas falavam, não lança agora que ninguém vai comprar, porque vai ter política e tal. E eu ainda estava ouvindo o que as pessoas falavam, e aí passou a Black Friday, eu falei, agora eu vou marcar a data. E essa questão da comunicação do Pedro, ela sempre me cativa muito, principalmente porque a recorrência, assim, na minha concepção, ela é algo que, na minha concepção, ela é tipo uma entrega para o amor. Então, o que me fez, assim, o que mais vem na minha cabeça quando eu penso em recorrência é como eu vou entregar o que eu sei com excelência, mas com amor, para que as pessoas que estão aqui permaneçam aqui. Então quando eu penso no Pedro, eu penso nisso. Eu sempre penso nisso. Eu gosto de ver ele na rede social, os reels que ele posta, tudo que ele fala, e o que quando eu penso nele, eu penso mais nisso. Como eu vou criar um produto, porque a gente tem que ser estratégico para a gente criar, para a gente se comunicar e tudo isso. Então, tirando essa parte estratégica, quando eu penso em recorrência, eu penso mais nessa questão, assim, mais calorosa, de um abraço, que o digital, ele é muito... longe porque a gente está longe, mas ele aproxima muitas pessoas através dessas estratégias que a gente cria com amor, porque a gente também consegue se desconectar muito se a gente não prestar atenção, né? Verdade. Então, quando eu penso em recorrência, eu penso mais nisso, sabe? Nessa questão, assim, como eu vou... Porque antes eu era muito designer. Hoje eu tenho uma mentalidade, assim, muito mais analítica, muito mais estratégica. Mas eu tenho pensado muito nessa questão de o que faz as pessoas ficarem, sabe? Como eu vou desenvolver isso dentro do universo? Porque eu acredito muito nisso, que é fazendo uma entrega, assim, sabe? Com mais amor, com mais atenção. Mas essa definição de recorrência sua foi incrível. Eu nunca ouvi algo similar, mas de verdade você acertou em cheio. É uma entrega com amor, entendeu? Pensa, não foi fácil para você todo o caminho que você percorreu. Só você sabe, você está compartilhando um pouquinho da sua história. Mas aí são muitos anos de experiência, né, desafios e tudo que você superou. Então você está compartilhando um pouquinho. E aí você decide, cara, toda essa bagagem pode ajudar alguém. Não deixa de ser amor.
é amor. É você ajudar o próximo na jornada dele, entendeu? Muito legal. Eu nunca tinha ouvido essa definição, gostei. Porque a gente pode conseguir o resultado financeiro. Que às vezes, quando a gente começa, a gente só pensa no dinheiro. Enquanto que, vou lançar porque eu quero 20 mil, porque eu quero 30 mil, porque eu quero fazer um 6 no 7. Só que se a gente não tem um propósito, se a gente também não nasce com propósito. Também não acredito que nada começa com propósito. Mas quando a gente começa o movimento e vem o propósito, se a gente não coloca o amor e se a gente não cria esse propósito pensando no próximo, a gente também não aguenta. Exato, exato. A gente trava, a gente cai, a gente desacredita, porque eu tô contando aqui a parte bonita, né? A parte boa, mas assim, a caminhada, ela é complexa. E tem mais uma coisa que eu acredito, né? Que quando a gente vende, a gente abençoa a vida das pessoas. E as pessoas também abençoam a nossa vida com o dinheiro delas. É uma via de mão dupla. É uma via de mão dupla. Então, mas a gente tem que estar aberto para abençoar. Sim. Né? Porque Legal. uma entrega, só por ser uma entrega, ela não traz a recorrência. Exatamente. Exatamente. Ana, você tá com 35 alunos que você falou? 35 alunos. E aí, como é que tá sendo a experiência de você tá fazendo isso com o seu propósito, mudando a vida dessas pessoas? Como é que você se sente? Eu me sinto honrada, porque, assim, os meus alunos, eles são maravilhosos, assim, eu vejo cada marca maravilhosa de pessoas que estão começando e outras que acabaram de começar também, mas assim, são marcas belíssimas que têm um grande potencial de escala e de venda. E as pessoas também, assim, eu não sabia, eu nunca tinha dado aula, eu nunca tinha ensinado ninguém. Hoje eu ensino meus filhos. Mas, assim, eu nunca achei que eu tivesse um dom para ensinar. E aí, depois que eu comecei a ensinar, parece que já nasceu uma coisa nova, assim, um movimento novo no meu coração. E, assim, eu tô amando muito. Porque o que tem ficado muito na minha cabeça é assim, ó. Se você vende mais, eu vendo mais. E quanto mais eu compartilho, mais eu aprendo. E isso não era uma coisa que fluía assim na minha cabeça. Eu sempre tive o meu negócio muito fechado. Eu nunca compartilhei com ninguém. E eu sempre tive certeza que eu nunca ia compartilhar. Eu venho de uma mentalidade... em 2022, eu falo que foi o ano que eu mais desenvolvi a minha mentalidade. Porque eu venho de uma mentalidade onde nada é ensinado. Você quer aprender, você aprende aí, você faz na raça. E assim, quanto menos você fala, mais você vai ter sucesso. E eu acho que não é assim. Então, assim, eu desenvolvi muito a minha mentalidade para eu poder estar aqui, para eu poder compartilhar com as pessoas. E para eu poder respeitar também o momento das pessoas. Porque inicialmente eu tinha pensado em criar um produto bem complexo, ensinando as estratégias que eu faço aqui todo dia. Só que eu não comecei assim. Eu nem sempre tive a minha fábrica. Hoje eu desenvolvo habilidades em mim para ser uma empresária, uma gestora de alta performance, com um time de alta performance, onde as pessoas não precisem da minha presença física a todo momento, onde elas não precisem ficar lecionando a todo momento. Sim. E consigam trabalhar e executar o seu trabalho com excelência. Sensacional. Dá pra ver que você mudou muito. Pelo que você falou aqui, né? 2022 foi o ano da virada pra você. Mas eu não entendi. Só virou no final do ano? O que aconteceu? Olha, embora eu trabalhei muito a minha mentalidade, eu falei, em 2022, eu sempre tive muita coragem. Eu sempre fui muito corajosa e eu acho que, assim, o meu lado executor e o lado corajoso, eles sempre andaram muito junto. Em 2022, foi um ano que parece que eu perdi minha coragem. Então, eu trabalhei muito a minha mentalidade, de verdade,
para tentar resgatar isso. E eu já queria me lançar, só que eu tinha muita vergonha de aparecer na internet, de fazer live, de expor a minha vida. Sim. Então, eu trabalhei muito a minha mente para que eu conseguisse me expor mais de uma maneira estratégica e quebrar essa questão da vergonha. Uhum. Porque eu percebi que eu tinha uma mensagem, assim, muito poderosa, mas eu queria entender de onde vem esses bloqueios, sabe? Entendi. Então, por isso que eu falo, assim, que eu queria me lançar, mas eu tava sem coragem. Então, eu marquei 2 datas em 2022. E, inclusive, a gente fez fez página desse produto Como Começar, uma marca de joias do zero. A gente fez página de mentoria também, que agora em março eu quero lançar a mentoria Diamonds para pessoas que já estão em Um outro nível, né? um pouco mais avançadas. Sim. Muito para compartilhar, muito, 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 muito mesmo. Porque o meu dia a dia é isso, é vender joia. O meu ticket médio hoje é R$ 4.800. E a gente trabalha todo dia para aumentar o ticket. Então, às vezes eu vejo gente falando, eu vou te ensinar a vender high ticket, vou te ensinar a vender high ticket. A gente vende high ticket todo dia. Então, assim, a gente aprendeu estratégias, implementou estratégias, evoluiu estratégias para que a gente conseguisse vender todo dia, vender joia todo dia. E aí, você tá com a gente aqui desde março de 2022, né? Desde o ano passado, dentro do RR. Deu uma protelada ali, né? Demorou um pouquinho para botar em prática. Mas fez o seu lançamento, tá aí com o seu produto rodando, tá aí ajudando outras pessoas. E eu queria saber de você, o que você aprendeu no RR que fez mais, assim, sentido para você, pro seu produto, que ajudou você, que incentivou e que te ajudou a transformar o seu produto hoje nessa comunidade que está crescendo. Então, eu acho que foi mais essa questão do que é a recorrência, né? Que é essa entrega com amor mesmo. E aí, nesse meu primeiro produto, eu criei tudo, assim, pautado nisso, sabe? Você seguiu o método passo a passo. Segui o método passo a passo e pensei muito em como eu faria essa minha primeira entrega, para que eu consiga ter uma recorrência, óbvio, mas eu acho que essa questão da recorrência, de tudo que eu aprendi aí com o Pedro, é que a recorrência é uma entrega com amor, é isso que vai fazer as pessoas ficarem. E como que eu entrego com amor? É, assim, fazendo uma entrega completa, fazendo algo que as pessoas realmente vão conseguir aplicar e ter resultado. Entendi. E como é que é para você estar hoje numa recorrência? Você está acostumado a ter um produto que é físico, né? Joias, você entrega e tudo mais. Como é que é para você hoje olhar para o seu negócio com um produto de recorrência novo rodando? Ai. Olha, é um novo universo para mim. É como se fosse, assim, uma visão de futuro muito promissora. Tanto para mim, quanto para o que eu quero causar e proporcionar na vida das pessoas. Porque a minha é uma nova empresa, né, que eu comecei, e ela chama Nova Era da Joalheria, porque eu acho que a minha mensagem de verdade é trazer para o Brasil, embora tem pessoas que já tenham acesso, mas é desmistificar coisas que não fazem sentido e trazer essa nova era com a tecnologia de forma que as pessoas realmente consigam ter acesso. Caraca, que legal. Muito legal. E sabe o que eu fico muito, muito feliz de ouvir você falar, Ana Paula? A gente não se conhecia, né? Estamos nos conhecendo aqui no podcast. De verdade, a sua história está sendo inspiradora. Mas saber como você mudou de 2022 para cá, entendeu? Tudo que você compartilhou até agora, falando que, não, eu não tinha essa mentalidade de compartilhar com as pessoas, entendeu? E hoje você falando dessa forma é muito bonito de se ver. Você falando uma questão, na hora eu não te interrompi para poder ouvir você falar, mas você falou uma coisa que é bem similar com o que a gente fala aqui dentro da empresa, que é quando os nossos clientes crescem, nós crescemos. E essa é a mentalidade.
É literalmente uma entrega com amor, né? A gente não compartilha algo que não vá, de fato, contribuir com o que vocês precisam na jornada de vocês. E eu vejo isso quando você fala. Mas quando você falou pra mim, não, mas até 2022, eu não tinha nem essa mentalidade, não queria ensinar. E hoje, você tá aí, né, falando sobre fazer uma nova era, ensinando outras pessoas. Que bacana, muito legal mesmo. Muito legal. E a gente falou sobre a questão de estar né, nessa questão de contribuir com as pessoas. É lógico que tem a via de mão dupla, que é o reconhecer, é você ajudar e a pessoa retribuir, né? Hoje a gente tem aqui no Mentalidade Empreendedora um reconhecimento para quem alcança, né, o Mestres da Recorrência, né? 21 mil todo mês, né? Como nós trabalhamos com recorrência, nós trabalhamos também com reconhecimento recorrente, né? E você tá nesse caminho, tá aí com o seu produto de entrada, você já tá até com uma esteira. Ana, você começou no final do ano e já tá com uma esteira, tem um produto de entrada, já tá pensando num produto mais feijoada, como a gente chama aqui, né? Para aquela galera que já tá no caminho ali da recorrência. Como é que é para você estar no caminho de conquistar o Mestres da Recorrência? E é muito gratificante, porque, igual eu te falei, nunca pensei em ensinar, né? Mas a partir do momento que eu me propus a isso, mudou muita coisa, principalmente depois, porque no dia da minha primeira entrega, eu fiquei com bastante medo, né? Mas depois que eu fiz a entrega, aí parece que nasceu um novo amor em mim, sabe? Uma nova Ana Paula. Nova Ana Paula. Parece que eu descobri uma coisa, falei, meu Deus, será que eu demorei tudo isso para descobrir que era isso? Então, mas assim, essa questão da recorrência, ela me faz realmente pensar em quais produtos e com qual frequência eu consigo me comunicar e fazer meu lançamento. Mesmo porque eu não tenho um histórico de lançamento, né? Mas eu tenho o meu histórico de produto físico que a gente acaba fazendo ações de venda que são muito parecidas com os lançamentos digitais. Mas a gente faz praticamente, assim, toda semana eu faço duas ou três campanhas que são nesse estilo de lançamento. Então, eu vejo um caminho, assim, muito promissor. Muito promissor. Tá quase com a mão na plaquinha? Sim. Você fez o seu primeiro lançamento, tá com 35 alunos. Qual foi o seu resultado? De faturamento? Então, eu vendi esse primeiro produto por R$ 497, mas junto eu coloquei um pack de 30 modelos de joias em 3D, que são os modelos em 3D e o render, que é a foto do desenho, por R$ 5.500. E eu vendi um. Então, eu validei 2 produtos nesse primeiro lançamento. Só que esse pack eu coloquei 2 dias antes do meu lançamento. Então, eu não fiz antecipação dele. Mas eu vendi um. Já validou? Então, validou. E o meu lançamento, eu faturei até agora 20 e poucos mil reais. Irado. Mas agora eu vou colocar ele na recorrência com entregas. Por exemplo, estar no programa do Pedro me fez ver muitas possibilidades, inclusive de como eu crio a minha recorrência, que como foi o meu primeiro produto, e eu tive 122 pesquisas respondidas. Então, eu analisei muito o momento das pessoas e como eu faria essa minha primeira entrega. Eu pensei até em gravar e já colocar na recorrência. Mas eu falei, não, eu vou fazer a minha primeira entrega ao vivo, vou medir se as pessoas realmente conseguem aplicar e a gente já está gravando tudo, então agora vai mudar. Agora vai mudar o preço, vai mudar a entrega. Não, essa primeira foi validação mesmo do produto. Exatamente. Eu vejo que aí na Revolução da Recorrência vocês têm aulas semanais. Sim. Semanais. Que faz o motorzinho ficar mais aquecido. E a gente também ter mais visão para implementar mais. Desenvolver melhor o produto, né? Eu assisti uma aula do Pedro com o Marcelo Bragion, que assim... aquela aula foi uma virada.
Porque o que o Pedro falou pra ele me tocou de um jeito. Porque o Pedro falou assim, o dia que eu conheci esse cara, eu falei pra ele, como que você não tem um próximo produto pra eu comprar de você? Cara, eu quero comprar alguma coisa, me vende. Então, assim, além da entrega, né, além de tudo que o Pedro faz, entrega pra gente, isso que o Pedro falou também me virou uma chave, que aí eu falei, bom, eu consigo fazer esse meu primeiro lançamento, fazer essa entrega, criar um produto um pouco mais sofisticado e cair numa recorrência. É o próximo passo, né? É o próximo passo. A esteira ela é importante e o seu cliente ele vai pedir. Porque você tem muito mais para ensinar. Aquilo que você estava falando. Você mesma respondeu essa pergunta. Você falou assim, mas eu tenho muito conhecimento. Será que eu vou fazer muito técnico? Será que as pessoas vão entender? Aí você fez um mais para iniciantes, primeiros passos. Sim. É lógico que tem um próximo passo. E o seu cliente, quando ele finalizar esses primeiros passos, ele vai sentir a necessidade de ir para um próximo. E você tem que estar preparada. Sim. É muito interessante quando você... Essa virada de chave, ela é sensacional, gente. A mentalidade, ela é uma coisa surreal como ela mexe com a gente. E sem mentalidade, eu não estaria aqui. Sem trabalhar minha mentalidade, eu não estaria aqui. Você já tem um próximo lançamento? Alguma data do próximo lançamento? Então, eu já marquei a data. Eu tenho uma data aqui, ó, Eu tenho uma... Já demos um progresso, Ana. Você tem uma data? Eu tenho uma data. Eu já fiz o calendário de lançamento. Com checklist, tudo bonitinho, né? Tem tudo lá no RR, hein? Aham. Eu vou fazer o próximo lançamento de dia 2 ou 4 de março. Muito bom, muito bom. E a gente vai estar aqui ansioso, esperando para saber como é que tem sido o seu resultado. Como é que tem sido o caminho. Ana, não deixa de compartilhar com a gente, tá? Então, eu só queria te fazer mais uma pergunta, Ana, antes da gente ir pros finalmente, né? Você tá construindo, você falou sobre a sua recorrência e tudo mais. E eu queria saber de você, como é que é para você olhar para o seu futuro, sabendo que você está construindo um produto recorrente. Olha, acho que pela primeira vez na minha vida eu consegui sentir paz. Paz, assim, no sentido de o que eu estou criando é algo que tem o poder de transformar a minha vida, a vida das pessoas que trabalham comigo, dos meus colaboradores, e a vida de pessoas que também estão dispostas a participar dessa nova era da joalheria. É um sentimento de paz. Esse é o meu sentimento. Que irado. Irado. E eu sempre pergunto no final, porque assim, ingressar no mercado digital tem seus desafios. Ingressar em qualquer área profissional, né? Mas a área digital, ela tem muitas vertentes, ela tem muitos caminhos, nichos variados. Para cada nicho, a gente tem um estilo, né? Um caminho a seguir diferente. E muitas pessoas desistem, porque tem barreiras, com objeções. Você é uma pessoa que não desistiu. Você é uma pessoa que correu atrás, que superou todas as suas barreiras. E como uma pessoa que correu tanto atrás, venceu, hoje está aí, com muito caminho para percorrer ainda, mas já com muita bagagem, eu queria que você desse um conselho para essas pessoas que estão no início, que estão começando do zero. O que você diria para elas? Bom, eu diria que desistir nunca é uma opção e que o nosso cliente é o diamante mais precioso que a gente tem no nosso negócio. E tem um modelo de anel que chama Bombay. Ele é bem gordinho assim, todo cravejado de diamante. E quando a gente crava os diamantes tudo certinho, ele forma um pavê perfeito, aquilo dá um brilho assim extremo. Quando a gente deixa de tratar um cliente bem e a gente esquece que é esse diamante, essa joia ela já não dá certo. E é assim é igual no nosso negócio. Então, assim, a gente tem que olhar para tudo e para todos de uma forma igual, e desistir nunca é uma opção. Existem muitas opções. E, assim, a gente estar também no meio de pessoas que fazem aquilo que a gente quer fazer, igual eu tô aqui na Revolução da Recorrência, né? Eu já ouvi o Pedro
milhares de vezes. Então, estar no ambiente certo é o que faz a gente chegar onde a gente quer chegar. Porque no meio do caminho, a gente se distrai com muita coisa. Tem muita coisa que distrai a gente, que tira a gente do eixo. E que às vezes leva até a gente para esse pensamento de desistir. Mas desistir nunca é uma opção. Que irado, Ana. Que irado. Vindo de você, gente, pelo amor de Deus, né? Essa daí não desistiu mesmo. Foi atrás do que queria. Então, muito obrigado, Ana, por compartilhar isso com a galera. Muito obrigada por compartilhar a sua história com a gente, tá? Muito obrigada mesmo. A oportunidade de estar aqui, compartilhar com as pessoas e trazer essa mensagem também de sempre seguir em frente. Sim. E eu também tenho filho, eu sou mãe, sou empresário, eu tenho marido. Exatamente. Os desafios estão sempre aí, né? Todo dia. E aí, Ana, deixa pra galera onde a galera pode te encontrar, seu Instagram, o Instagram da sua joalheria, do seu produto. Compartilhe com a galera. O Instagram da minha joalheria é Casa São Paulo Joias. Eu tenho certeza que alguém tem uma mulher aí para presentear nos próximos dias, nos próximos meses. E a gente tem joias maravilhosas de ouro com diamante, Casa São Paulo Joias. E o meu Instagram é Ana Paula Cruz SP. Perfeito. Galera que quer saber mais sobre o produto da Ana, segue ela lá no Instagram, chama ela. Tenho certeza que a Ana vai ter um prazer imenso em responder vocês aí com as suas dúvidas. Ana, muito, muito obrigada pela sua participação. Muito obrigada pelo seu tempo. Foi um prazer conversar com você, saber da sua história, de verdade. Muito obrigada. Eu que agradeço vocês, amei. Um beijo, se cuidem. Beijo. Até a próxima, porque eu vou entrar nessa recorrência aí, hein? Esses 20.000 aí, ó. Vou, explodir essa... Vamos botar sua fotinha aqui no quadro de Mestres da Recorrência. Em breve. Com certeza. Um beijo. Um beijo. Tchau, tchau.